Olá, tudo bom, galera? Boa tarde, meus pezinhos de alface, aqui do nosso canal Rodrigo e os Pezinhos de Alface, que logo logo eu vou contar essa história para vocês, mas eu devo esse jargão que eu venho usando há bastante tempo nas minhas redes sociais a um grande amigo de Ribeirão Preto, o Osmar da Silveira, que sempre, quando trabalhávamos juntos, ele dava bom dia dessa forma meio caipiresca aí, que é os pezinhos de alface, né? Mas eu conto essa história outra hora para vocês. Tudo bom, galera? Eu espero que sim. Para criar vídeos, na realidade, o mais interessante é a gente ter um protocolo, a gente ter um roteiro. E eu, na realidade, optei por não fazer roteiros exatamente, porque hoje em dia as redes sociais elas estão aí justamente para deixar cada vez mais informado o cidadão. Seja na questão política, seja na questão social, seja na questão cultural, que é a que menos acontece nas redes sociais. As pessoas estão ligadas mais às mesmices, né? Às bobagens do dia a dia, às futilidades que as redes sociais oportunizam. Mas por trás dessa questão das redes sociais, existe sem dúvida nenhuma a possibilidade de a gente encontrar informação de qualidade. E eu, quando estava pensando exatamente o que eu falaria para vocês, eu me questionei justamente sobre o que é informação hoje em dia. Uma vez que nos anos 80 e 90 a gente não tinha as redes sociais, a gente precisava ir até uma banca de revista, por exemplo, para comprar uma revista que fosse de política, economia e mesmo fofoca, porque sempre, desde que o mundo é mundo, existe a fofoca, existe o disse-me-disse, né? Que normalmente as pessoas falam diz que me diz que, né? Mas é disse-me-disse. Então a gente encontra ali muita informação. Porém, dando uma conferida no que estava acontecendo dentro do Brasil nos últimos dias, eu encontrei uma notícia um tanto quanto triste, mas que certamente não ganhou destaque na mídia nacional, ou pelo menos não da forma que deveria, já que o esporte que não é coletivo no Brasil não é visto com bons olhos. Quando se fala em futebol, se fala em vôlei, a coisa até acontece. Já que morreu Jaqueline da Silva, uma ginasta brasileira que estava na seleção brasileira e faleceu aos 17 anos e não se sabe a causa da morte. A ginasta Jaqueline da Silva, de 17 anos, morreu na última quarta-feira e, segundo informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Ginástica, a CBG, em suas redes sociais, não se sabe o motivo da causa da morte, mas ela estava internada. E ela fazia parte do time de ginástica artística do Pinheiros e defendeu a seleção brasileira nas categorias juvenis. Então é bastante triste quando a gente acaba vendo que alguém que faz um esporte que é coletivo porque existe uma equipe, mas ela representa naquele momento, né? Ela faz o seu trabalho solitariamente, né? Então a gente percebe que o Brasil respeita esses ídolos, mas quando eles fazem parte de grandes times e popularizam muito mais as suas ações, né? Então, a Federação Paulista também, a FPG, lamentou a morte da Jaqueline nas redes sociais, né? E o Esporte Clube Pinheiros, por meio de suas redes sociais, se solidarizou com a família da ginasta. Então, é uma notícia que não é das mais simpáticas, né? Mas a gente fala com respeito, porque afinal de contas, esse esporte, essa manifestação esportista já trouxe alegrias para o Brasil, já nos incentivou, inclusive, a torcer por grandes nomes ali, como a própria família Hipólito, a Daiane dos Santos e outros mais, sem dúvida nenhuma, né? Então a gente fica bastante triste com isso, mas automaticamente a gente percebe que o que é notícia hoje não faria não faz efeito da forma que deveria, porque as redes sociais popularizam. Ontem mesmo houve um incêndio aqui a cerca de 1,5 km da minha residência e eu fiquei sabendo desse incêndio que destruiu 4 empresas
num conjunto, num condomínio de pavilhões, mas eu fiquei sabendo os detalhes pelas redes sociais, o que demoraria muito mais tempo, ou o que em cidades pequenas como Bento Gonçalves e região aconteceria muito mais facilmente pelas ondas do rádio ou pela RBS TV. Falando em RBS TV, falando em notícia, falando em rádio, tem aqui do meu lado a dica de livro, que outro dia eu deixei, né, enquanto houver champanhe a esperança, e aqui está o almanaque da televisão brasileira, da Bia Brown e do Richa. Histórias e curiosidades dessa máquina de fazer doido. Muita gente foi doida ou ficou doida na frente da televisão, principalmente nos anos 80. E na capa a gente vê aqui Silvio Santos, a Priscila, né, da TV Colosso, o Vesgo do Pânico, né? Aqui a imagem fantástica, a abertura do Fantástico, né? Icônica, Hans Donner, né? O índiozinho da emissora TV Tupi e Tarcísio Meira. Quer dizer, são coisas muito distintas entre si, né? Aqui o dono da emissora, o patrão que até hoje anima aos domingos, a TV Colosso que vem para substituir a Rainha dos Baixinhos e dá gás no horário da manhã para a televisão infantil, né, para os programas infantis que hoje já não existem mais, né, a criançada está ignorada dentro da televisão brasileira. O Pânico na TV, que vem para ser um humor novo e que graças a Deus já foi, demorou, mas já foi. Fantástico, que é o nosso noticiário de todos os domingos, que mantém informado com matérias exclusivas especiais e que nos anos 80 e 90 nos traziam, por exemplo, sempre ao final do programa, os clipes que eram lançados mundialmente. Quem não parou e assistiu até o final do Fantástico para assistir um clipe, por exemplo, do Michael Jackson, né? O índiozinho da TV Tupi era o símbolo dessa emissora, que foi a primeira emissora de televisão do Brasil, que foi criada no Brasil por Assis Chateaubriand, ele que foi empresário, foi proprietário dos Diários Associados e que esteve aqui em Bento Gonçalves durante a primeira Festa Nacional do Vinho de Bento Gonçalves, que parece que vai ser realizada agora junto com a Expo Bento, mas é conversa para um outro momento. E Tarcísio Meira, um grande galã, um grande ator, que continua conosco ainda, né, nos levando pela televisão e nos dando aí algumas oportunidades de vermos grandes personagens. Eu abri aleatoriamente aqui o livro e está aqui Qual é a Música. Para quem não lembra, aqui tem o famoso Pablo, né, que era quem sempre de forma sedutora, né, dava aquela viradinha no início da canção, quando se perguntava, e aí Pablo, qual é a música, né? Então é um programa que começou no Cidade contra Cidade em 1968, né, ali vai até 1977, depois perdurou durante muito tempo. Em 1999 ganha uma nova roupagem, né, quando tem, por exemplo, né, a própria Ellen Roche e o Felipe, né, que fizeram essa participação. Ellen Roche hoje que é atriz também lá na Rede Globo. Mas isso tudo vocês encontram no almanaque da televisão brasileira. Deixo a dica dessa semana. Para os meus pezinhos de alface, que contarei essa história num outro momento. Desejando a vocês uma excelente semana. Espero que fiquem realmente muito bem, né? Porque afinal de contas, o que importa é que vocês em algum momento possam ver isso tudo que eu falei aqui, que ao mesmo tempo pode não ser nada, mas que alguma dessas parcelas do que eu falo com vocês aqui, que vou falar a partir desse meu canal Rodrigo Ricieri e os pezinhos de alface, para deixar você um pouquinho mais informado e às vezes cair até na real, porque afinal de contas informação é isso, cair na real também. Uma boa semana a todos e até lá!